vídeo a gente vai conversar sobre o ensino naturalístico, o ensino incidental, tá? E o que é isso? A gente, quando está ensinando uma criança, a gente pode realizar isso de modo mais estruturado, controlando mais o ambiente, o momento do ensino, o que a gente vai ensinar, iniciando essa interação com a criança para que ela venha aprender um determinado repertório, comportamento. E uma outra forma da gente fazer o ensino, e que não são excludentes, tá bom, gente? Não precisa ser um é mal e outro é bom, não é isso. São questões complementares. A gente vai escolher a forma que a gente vai ensinar de acordo com o nosso cliente, com o comportamento, com a necessidade dele naquele momento. A gente pode iniciar um determinado ensino de modo mais estruturado, depois ir para o mais natural, tá legal? Mas uma das formas da gente fazer esse ensino, o ensino da criança, é de modo mais naturalístico, aproveitando o ambiente dela, aproveitando as oportunidades do dia a dia, do cotidiano dessa criança para fazer o ensino, aproveitando a motivação dessa criança, a iniciação dessa criança em relação aos elementos que estão presentes na vida dela e aproveitando essas oportunidades para que a gente consiga ensinar. Tem uma frase que eu gosto muito, a indicação do artigo vai estar aqui embaixo para vocês, tá bom? Sobre esse assunto, que é: a gente deve aproveitar as oportunidades para ensinar habilidades valiosas, né? Então a gente vai aproveitar ao máximo para ensinar coisas que são importantes para essa criança, tá? Esse ensino, como eu comentei, então ele é feito no cotidiano, ele é feito de modo natural, aproveitando as situações. Qual é a grande vantagem disso? É que quando eu faço esse ensino no cotidiano, eu consigo ter uma maior generalização, ou seja, a criança tem uma probabilidade maior de aprender determinado comportamento em diferentes contextos, com diferentes pessoas, com diferente, a gente chama muitas vezes estímulo, né? Por exemplo, com diferentes objetos. Então, eu aprendo que algo por exemplo, é uma caneta. Vou aqui mostrar para vocês, tá? Então, eu posso aprender que isso é um caderno, mas eu aprendo que isso aqui também é um caderno. E eu aprendo a ver esses cadernos no ambiente de escritório do meu pai quando eu vou lá. Eu aprendo a ver esses cadernos na minha escola. Eu aprendo a ver esses cadernos no supermercado, porque eles estão lá à venda. Então, eu entro em contato com esse estímulo em diferentes ambientes, contextos, situações. Então eu consigo levar que, ok, o caderno não é só aquele que eu uso de repente na escola, mas o caderno está em diferentes locais, em diferentes contextos, é usado de diferentes formas. Eu posso aprender que eu posso usar esse caderno para anotar sobre o meu dia, para anotar uma rotina, para desenhar, para pintar, para escrever a aula. Então a ideia da generalização é que a gente consiga isso, diferentes objetos, atividades. Então eu posso aprender, por exemplo, a fazer pedido de algo que eu quero em casa com o aplicador, mas eu aprendo a pedir para minha mãe também, eu aprendo a pedir para o meu pai, eu aprendo a pedir para minha professora. Então a ideia é que eu consiga apresentar um comportamento com diferentes pessoas, com diferentes contextos também. Então eu vou aprender, por exemplo, a comportamentos que eu devo emitir. Eu vou aprender, por exemplo, comportamentos que eu posso ter quando eu estou numa situação social no parquinho do prédio onde eu moro. Mas olha, essa forma de iniciar a interação com os colegas eu também posso ter na praia quando eu vou para lá e tem crianças. Eu posso ter no shopping quando de repente eu vou com um play dentro do shopping para brincar. Então a ideia é que eu vou levando para diferentes contextos, diferentes ambientes aquela aprendizagem. E é a ideia que o ensino ele é feito nesses diferentes contextos, diferentes ambientes, diferente aprendizagem. A gente, quando falou sobre a importância dos cuidadores na intervenção no vídeo anterior, a gente mencionou sobre isso, né? Então, a importância de que o ensino seja feito dessas múltiplas formas. Os pais, quando eles aprendem a fazer esse ensino natural, quando eles aprendem a como ensinando desta forma, eles conseguem ter uma maior generalização dessas habilidades para todos esses contextos. Então, dentro do ensino natural, eu já tenho um treino voltado para essa generalização das habilidades da criança, que ela faça diferentes contextos, situações, pessoas, objetos, tudo, tá legal? E eu preciso, gente, eu sempre digo, pensar na vida real.
tá? Às vezes eu vejo, por exemplo, aí eu vou falando de generalização, a gente ainda vai ter um vídeo só sobre isso. A gente diz, a criança vai atender ao nome com 3 pessoas, em 3 ambientes. Só que se eu estabeleço esse critério e de repente a criança tem 3 irmãos, o pai e a mãe mora com uma tia, quer dizer que de todas essas pessoas da casa ela só vai olhar para 3 pessoas? Você vai atender o nome com 3 pessoas? Então eu preciso pensar na vida real mesmo. No dia a dia ele precisa atender o nome com todo mundo que chamar o nome dele. Isso vai envolver a tia, vai envolver o outro irmão, vai envolver todo mundo. Então o treino de ensino incidental ele vai englobar esse ambiente real da criança, esse ambiente cotidiano da criança. Muitas vezes, quando a gente está falando do ensino incidental, natural, acaba se tendo uma ideia de passividade que não é real, tá? No treino natural, uma das ideias é que a criança inicie, que existe essa motivação muito forte e que ela inicie uma interação, tá ok? Mas não quer dizer que eu não vá organizar e planejar meu ambiente para aumentar essa motivação. Vocês veem a diferença? Então, por exemplo, se eu sei que a criança gosta muito de brinquedos que envolvem locomoção, trens, aviões, carros, e eu quero ensinar essa criança a fazer pedido por esses itens, eu vou organizar meu ambiente a ter ao máximo esses itens. Eu vou organizar esse meu ambiente de modo que esses brinquedos estejam, por exemplo, perto de mim, e aí a criança vê o brinquedo perto de mim e possa me pedir. O ensino natural, ele não é uma passividade no tipo, se eu der sorte acontece, se eu não der, não deu. Não é isso, tá? Não envolve uma espera e com muita sorte você vai conseguir que a criança inicie. Não. O adulto responsável por um treino, seja o aplicador, seja o pai, ele vai aumentar, vai organizar o ambiente de modo a aumentar as chances de que esse pedido ocorra. A questão é que a gente não vai fazer isso de modo que esse ambiente se torne um ambiente artificial. Então eu não vou, por exemplo, colocar uma criança num ambiente que não tem brinquedo nenhum, colocar somente esse brinquedo para que ela peça. Eu não transformo o meu ambiente num ambiente artificial. Eu vou aumentar dentro deste ambiente natural as probabilidades para a criança vir a fazer pedido para aquilo. Tá? Então envolve uma ação muito grande na verdade, gente. Por quê? Para o ensino ele acontecer, o adulto precisa estar muito atento à criança, atento à iniciação dela. E às vezes a iniciação, por exemplo, dela para o carrinho, não é ela falar, eu quero carrinho, por favor. Às vezes é um olhar, às vezes é um gesto, às vezes é um direcionar do corpo em direção àquele estímulo. E a gente precisa atentar a todos esses sinais, aprender a discriminar, aprender a perceber esses sinais para a gente, na hora que percebeu esse interesse, essa motivação, possa estar facilitando o ensino da criança para que ela venha pedir. Tá? Então eu preciso ser rápido, eu preciso ser contingente, né? Como a gente fala, eu preciso ser rápido, eu preciso, na hora que ela demonstrou interesse, fazer o ensino dessa criança. E aí, gente, isso vai envolver, muitas vezes, eu usar, sim, uma ajuda para que essa criança venha pedir. Não necessariamente, quando a gente fala em ensino natural, a ajuda a gente usa o mínimo possível, né? A gente tenta aumentar ao máximo a motivação, o interesse, organizar de modo que a criança queira fazer aquela iniciação, mas não é proibido usar algum tipo de ajuda, do tipo, ela olhou para o carrinho, ela está com interesse, ela está demonstrando, eu vou lá e posso falar carrinho? E aí a criança, carrinho, e aí eu entrego o carrinho para ela. Então eu posso dar ajuda para que a criança venha pedir, venha falar, venha brincar, venha fazer qualquer habilidade. A gente pode usar o ensino natural para ensinar uma infinidade de comportamentos. Então eu posso usar ajuda sim, mas a ideia é que eu use o mínimo de ajuda possível, tá? E essa ajuda, ela vai ter menos a questão de hierarquia, de tipos de ajuda, de usar essa, depois essa, e critérios específicos. Eu costumo dizer que a gente tem que ser muito responsivo. Eu preciso atentar muito para a minha criança e ser muito responsivo a ela, a qual ajuda ela precisa naquele momento, a quanto de ajuda eu vou dar. E eu preciso, durante o ensino também, ter um balanço, ter um equilíbrio grande entre as demandas, os ensinos, os momentos em que eu vou estar exigindo mais para que ela fale, para que ela venha desenvolver,
e momentos em que a criança está mais livre, brincando, interagindo com as coisas que ela gosta naquele ambiente, que a gente vai chamar de reforçadores, né? Então eu preciso ter esse balanço, ter esse equilíbrio. Novamente, eu preciso estar atento à minha criança, cada realidade vai ser diferente, para que eu faça esse balanço do ensino. Vocês veem que o ensino natural não envolve colocar a criança, por exemplo, no ambiente cheio de brinquedos e deixá-la lá. Não, é ativo, né? O adulto ele tem que estar ali e aumentando as probabilidades de ensino, dando ajuda quando precisa, elogiando. Só que essas consequências, tanto vocês veem, então, que a gente falou que o ambiente a gente vai ajustar para que ele aumente a chance da criança vir interagir, falar, de acordo com o que eu quero ensinar para ela, mas eu não vou transformá-la num ambiente artificial, né? Da mesma forma, consequência. Então, as consequências, elas devem ser também as mais próximas à vida real da criança. O que acontece quando eu faço isso? Qual a consequência real quando a criança faz isso? Então, no ensino natural, não se usa tanto a questão de reforçadores, no caso de coisas que a criança goste, né, que sejam mais, por exemplo, uma ficha, às vezes um comestível, alguma coisa que não faça parte. A ideia é que a consequência ela seja relacionada com o comportamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo recorte, a consequência é montar um desenho, a consequência é alguém dizer, nossa, pode ter um elogio, tá, gente? Vai fazer parte natural, assim, nossa, que desenho bonito que você fez, mas você vê que até a forma de eu falar é mais natural, não é, ei, parabéns! Nossa, que desenho legal! Então, eu tento dar consequências que sejam mais relacionadas e que tenham a ver com aquilo, que sejam mais naturais e relacionadas com aquilo que a criança está fazendo. Quanto mais natural for as coisas que acontecem antes e que levam a criança a agir, quanto mais natural for as consequências que mantêm esse comportamento, melhor. Então eu preciso pensar nessas consequências naturais para fazer o ensino da criança. Vocês veem que envolve esse tipo de ensino eu atentar muito para a minha criança. O que a motiva? O que faz ela querer interagir? O que ela gosta? O que é importante para ela? Envolve uma organização nossa muito grande de como eu vou estruturar o meu ambiente de ensino para aumentar essa motivação, para aumentar as chances de que ela venha interagir, que ela venha ter interesse. Envolve eu ser rápido, eu não posso estar aqui olhando e não, eu tenho que ser rápido para quando perceber a oportunidade já agir. E eu pensar nas consequências mais naturais, mas que sejam boas para a criança, que aumentem a chance dela querer fazer aquilo de novo, tá? Então eu preciso pensar nessas consequências também. A ideia, uma das ideias muito grandes nesse ensino natural é a iniciação. A criança inicia, não é o adulto que inicia a interação com ela, é a criança que inicia, mas não quer dizer que a gente vai ficar passivo sem fazer absolutamente nada esperando que essa iniciação ocorra, né? Então esses são pontos essenciais durante o ensino natural, o ensino incidental. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, deixem nos comentários, eu posso gravar um outro vídeo para vocês só com dicas de como estar organizando esse ambiente para vocês terem maior sucesso no ensino. Curtam esse vídeo, sigam o canal, compartilhem com outras pessoas que podem se beneficiar e podem aprender com esse conteúdo. A ideia aqui é a gente estar compartilhando ao máximo com todo mundo. Beijo e até a próxima!